Qual que é o objetivo, né? Eu falo isso desde o primeiro dia para vocês. Vocês não têm que responder exatamente do jeito que eu respondo, mas vocês têm que entender os conceitos que eu estou tentando transmitir para vocês. Se vocês entendem um conceito, vocês conseguem trabalhar o problema de qualquer jeito. Então, por exemplo, ela perguntou em relação ao tamanho do íon. Tem segurança para trabalhar em relação à ideia de tamanho do íon e de interação com o dipolo? Sinta-se à vontade. Né? Eu não vou falar para vocês fazerem assim, porque eu acho que vocês não têm segurança. Faz de outro jeito. Agora, o que eu quero pedir para vocês é que qualquer coisa que vocês respondam na prova, ou em lista de exercício, que vocês respondam argumentando. Tá certo? Não pode ser como na prova passada, o cristal, o líquido iônico, ele é líquido por causa da carga pequena. E daí? Né? A pessoa, ela pode ter psicografado isso, né? Ou ela pode ter psicografado pela influência do vizinho de trás, ou da frente, ou do lado. É carga! Né? E aí? Vocês têm que mostrar que vocês sabem. Né? Eu não posso, e ninguém vai fazer isso. Se vocês forem fazer uma entrevista para um estágio, né? Se vocês tiverem uma pessoa que seja um selecionador experiente, eles vão ver a capacidade, não de decorar, de memorizar que vocês têm. Sei lá, dependendo da posição, isso até é importante, né? Mas eles vão querer entender como é que vocês relacionam, como é que, não é? Como é que vocês relacionam informações, como é que vocês fazem as conexões nas sinapses de vocês, né? Essa primeira questão aqui, ela envolve uma série de conceitos que a gente discutiu na segunda parte, né, da disciplina, matéria que vai cair na próxima avaliação. E nós também já discutimos em sala de aula, eu dei como um exemplo para vocês, quando nós estávamos discutindo forças intermoleculares, eu falei para vocês desses 3 ácidos, né, HCl, HBr e HI. Então, a questão é, olhando para a substância, o que eu recomendo que vocês façam, em qualquer problema que vocês tiverem, qualquer problema, olhem para os dados do problema e vejam o que vocês sabem sobre aquilo. Aí vocês olham para aquelas 3 moléculas, o que vocês sabem, independentemente do que está enunciado no problema. Você sabe que essas moléculas aqui são compostos covalentes, polares. Porque a ligação, o par eletrônico da ligação covalente, ele não é igualmente distribuído entre os 2 átomos. O fato de ser uma substância molecular e o fato de ser um composto polar já me leva a concluir que existem forças intermoleculares e o primeiro tipo de força intermolecular que eu identifico aqui é a interação do tipo de polo-dipolo. Poxa, mas não é a única força intermolecular aqui, né? Eu sei que as forças de dispersão estão presentes em todos os sistemas. Então, uma dica, sempre que eu comparo, né, uma série de átomos, eu vou aumentando o tamanho de átomo, nesse contexto de ligação, de interação, pensem nos dipolos instantâneos, pensem nas forças de dispersão, pensem nas forças de London. São aquelas relacionadas com os dipolos instantâneos. Porque eu sei que no iodo, essas forças, quanto maior o tamanho do átomo, de cloro, bromo e iodo, quanto maior o tamanho do átomo, mais importantes essas forças são. Bom, o que mais eu sei, né? Eu também sei como que a força dessa ligação aqui muda. E eu sei que a força da ligação covalente não tem nada a ver com as forças intermoleculares. Como que a força da ligação covalente varia nessas 3 moléculas? Aonde ela é maior? Por que no HCl?
Não. Esse não é o motivo. Evitem usar a palavra eletronegatividade e ligação de hidrogênio comigo, tá? Ele é mais eletronegativo por causa de uma outra coisa que é mais importante para a ligação. Ele é menor. A tendência geral das ligações, quando vocês comparam moléculas parecidas, quanto menor for a distância de ligação, a tendência é que mais forte seja a ligação covalente. Então eu pego cloro, bromo e iodo, vou aqui na tabela periódica, cloro, bromo e iodo. O cloro é menor do que o bromo, que por sua vez é menor do que o iodo. Então, como a distância de ligação HCl é menor do que no HI, então a força da ligação covalente deve ser maior. Então, do ponto de vista da força da ligação, a tendência qualitativa que a gente conhece é que quanto menor forem os átomos, no caso aqui eu tenho hidrogênio mais um, né? Então, quanto menor forem os átomos ligados ao hidrogênio, menor será a distância de ligação. E maior será a força de ligação. Bom, então, o exercício é assim: associe a cada uma das três substâncias dadas a seguir a respectiva energia de ligação e ponto de ebulição, justifique as respostas. Sempre eu não olho, eu não considero resposta sem justificativa, tá? Tudo tem uma razão. E aí eu peço para verificar os valores da literatura para a temperatura de ebulição experimental, né? E relacionar com esses valores dados aqui, explicar a eventual discrepância. Bom, então, a primeira coisa é energia de ligação, HCl, HI, HBr, será a energia de ligação, a força de ligação, portanto, energia de ligação. Então, como o cloro, ele é menor do que o bromo, ele é menor que o iodo, a energia de ligação no HCl deve ser maior do que no HBr, deve ser maior no HI. E aqui eu tenho, né, a menor energia para a maior energia. Então, a do HCl deve ser 431. A do HBr deve ser intermediária, 366. E a do HI deve ser a menor de todas, 299. Mas aí, com relação ao ponto de ebulição... Oi? O que é o contrário? Ah! Então, com relação à energia da ligação, as forças intermoleculares, elas determinam as propriedades físicas, né? Com ponto de ebulição, que é o que a gente está pedindo aqui. Lembrando de novo, força intermolecular não tem nada a ver com a energia de ligação. As forças intermoleculares, elas determinam o estado físico da substância. E para as substâncias covalentes, o estado físico não tem nada a ver com a energia da ligação que prende os átomos, tá? Então, do ponto de vista dessas moléculas aqui, se eu vou pensar na interação de polo, bom, lembrando que a magnitude desse dipolo aqui é dada pelo momento dipolar, que é o produto da carga pela distância. Então, olhando essas substâncias aqui,
Eu já dei isso em alguma outra aula, mas vamos colocar na lousa que é para ficar mais claro. Então, o momento dipolar do HCl, a unidade de Debye, né? Do HCl é 1,08. Então, o momento dipolo do HCl é 1,08 Debye. O momento dipolar do HBr 0,80. E o momento dipolar do HI 0,42. Então, olhando esses números, que conclusão vocês chegam em termos de ponto de ebulição? Oi? Que energia? Por quê? Ah, não, a conclusão baseada nos dados. Ó, é isso. Quem mantém as moléculas juntas, se a gente olhar só a interação de polo, são esses momentos dipolar. O momento dipolar é maior no HCl. Portanto, a energia que mantém as moléculas juntas no HCl deve ser maior. Portanto, para mudar de estado físico, eu devo dar mais energia. Então, a temperatura de ebulição no HCl, se eu olhar só o momento dipolar, deveria ser maior, deveria ser menos 35. Qual é a unidade da carga e da distância para calcular o momento dipolar em Debye? Coulomb, carga e distância em metro. Coulomb por metro? Coulomb vezes metro. Obrigado. Imagina. Se a gente pegar a temperatura de ebulição, vocês não têm como saber. Vocês podem... A Samara está perguntando se vocês não tivessem esses valores de momento de dipolo, vocês teriam como saber aonde a interação de polo era maior? Não, vocês poderiam inferir, porque como o cloro ele é mais eletronegativo do que o bromo e o iodo, ele deve polarizar mais essa ligação, tá certo? Polarizando mais a ligação, a carga dele vai ser maior, tá? Só que tem um fator distância que também contribui. E a distância, vocês só sabem que o iodo é maior, vocês não sabem quem está contribuindo mais, tá certo? Olhando por aqui, ó, né, dá para ver que quem está mandando mais é o aspecto carga. Então, sem ter essa informação, você não sabe, tá? Por isso que o exercício pede para consultar dado da literatura. Não é isso que eu quero. Então, eu só vou, para a gente economizar tempo, eu só vou pegar o primeiro e o último, porque é óbvio que o bromo, o HBr, ele é intermediário a essa história, né? O ponto de ebulição, como vocês estão vendo aí nessa página, o ponto de ebulição do HCl é menos 85. Então, o ponto de ebulição do HCl é menos 85, não vou pegar as decimais. É menos 35. Aí você fala, opa, peraí. Né? Eu tenho, esses aqui são os valores experimentais. E do HCl é a menor temperatura de ebulição, quer dizer, eu preciso de menos energia, de todos os três, é o que eu preciso de menos energia para separar as moléculas. E ele é o que tem o maior momento dipolar. Conclusão que a gente chega,
é que a interação de polo, ela não é a única interação intermolecular que eu tenho nessas espécies químicas. Então, só pela interação de polo, não é possível explicar os pontos de ebulição experimentais. Então, qual a conclusão que eu chego? Que as outras forças de interação estão presentes. Uma molécula influencia, polariza a eletrosfera da outra. Elas têm dipolo. Aí eu tenho os dipolos instantâneos. Dipolo instantâneo, momento de dipolo induzido, aumentam à medida em que aumenta o tamanho do átomo. Então, dipolos induzidos. E dipolos instantâneos, que definem os outros tipos de interação, né, intermolecular, aumentam com o tamanho do átomo. Ou seja, no HCl é menor do que no HBr, que é menor do que no HI. Então, quando eu falo de forças intermoleculares, essas forças intermoleculares, elas não existem isoladamente, certo? Você está olhando um sistema, você não pode falar, ó, ali eu só tenho dipolo, porque a molécula tem momento dipolar. Há situações nas quais quem predomina é a interação de polo. Como é que vocês podem saber? Vocês não podem saber. Mas vocês podem explicar resultados experimentais. Só que é um exercício. Vocês deveriam ter pegado essas temperaturas de ebulição na literatura para explicar a observação. Agora, a partir do momento que as temperaturas de ebulição, a partir do momento que vocês sabem que temperatura de ebulição é determinada pelas forças intermoleculares e que vocês sabem que o momento dipolar, né, a interação de polo, não explica isso aqui, a conclusão que se chega é que as outras forças intermoleculares, quais sejam dipolo induzido e dipolo instantâneo, London e dipolo induzido, elas são determinantes na interação. Então, vocês não podem saber de antemão isso, mas dados os resultados, vocês devem saber explicar. Certo?